dia. Estamos começando agora, aqui ao vivo nos estúdios da AllTV, mais uma edição do Urban View, que é uma iniciativa da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, com a produção do Caetano Garcia. O Caetano, aliás, está aqui do meu lado, comandando, como sempre, o nosso chat, esperando pelas perguntas que vocês poderão fazer ao vivo para o nosso entrevistado de hoje. Caetano. Bom dia a todos os internautas da AllTV. Eu queria agradecer a participação de vocês nos programas anteriores e espero que vocês estejam nesse nosso programa também. Já me adianto aqui com o Gilberto para dizer o nome do nosso convidado, que é o Hugo Marques, porque já tem uma pessoa aqui no nosso chat que agradece a participação do Hugo, que é o Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Ele diz que está muito satisfeito, muito honrado pela sua participação, Hugo, e manda um grande abraço. Um abraço para ele também. Ok, nessa série de programas aqui que a gente está abrindo esse primeiro trimestre de 2010, a gente está procurando trazer para vocês um panorama dos principais setores do nosso mercado, né? Na edição de hoje a gente vai falar de uma área que está intimamente ligada a esse cenário de aquecimento econômico que a gente já está vivendo, que a gente está vendo aí no nosso dia a dia. A gente está se referindo às áreas de construção civil, da infraestrutura e da indústria de base, cujas perspectivas parecem prometer bastante. Por isso, o nosso Olhar da Semana, que é o tema que norteia cada edição aqui do Urban View, vem com a seguinte pergunta: construção civil, infraestrutura e indústria de base. O Brasil saberá aproveitar as oportunidades para crescer com alicerces sólidos? Ou seja, o que a gente quer saber é o seguinte: a oportunidade está aí. Existe um real aquecimento econômico, existe um aumento expressivo da demanda, existe interesse dos investidores externos no Brasil, então existe a Copa do Mundo, existe a Olimpíada de 2016, enfim, existe uma série de fatores que estão aí prontos para acelerar o nosso crescimento e permitir a construção de um país melhor para as próximas gerações. Nós estamos falando de um legado. E a questão da infraestrutura e da construção civil é uma das indústrias que capitaneiam, digamos assim, esse rápido crescimento do país. Então, no nosso programa de hoje, o nosso convidado aqui para a entrevista é o Hugo Marques da Rosa. O Hugo é diretor-presidente e sócio-fundador da empresa Método Engenharia S.A., uma das maiores empresas de edificações do Brasil, que emprega mais de 2.200 colaboradores e que obteve uma receita equivalente a 750 milhões de reais nesse ano de 2009. O Hugo vai conversar com a gente justamente para revelar um panorama dessa indústria da construção civil, que é uma importante geradora de empregos. Vai falar também de todas as perspectivas do setor para 2010, da construção verde, das novidades que estão acontecendo na Método, que é uma construtora aí diferenciada, uma construtora que criou um caminho único aí dentro desse mercado e muito mais. Então vamos apresentar um pouquinho para vocês o Hugo. O Hugo é engenheiro de produção formado em 1971 pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Foi secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo, no período de janeiro de 95 a novembro de 98. Foi também presidente do Conselho de Administração da Sabesp entre 95 e 98, presidente do Conselho de Administração, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Recursos Hídricos, Saneamento e Meio Ambiente entre 96 e 98. Já ocupou a vice-presidência do Conselho do Greenpeace Brasil entre os anos de 2001 e 2005 e atualmente é membro do Conselho Brasileiro da Construção Sustentável. Hugo, muito bem-vindo ao programa Urban View, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, bom dia a todos. Legal. O seguinte, o Urban View, ele sempre começa aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, com um quadro que a gente batizou de Olho na Frase. Então a gente pinça aí uma frase que está na mídia, que está uma frase interessante. A gente sempre faz uma reunião lá na Urban System para pensar essa frase. E a frase que a gente escolheu para o programa de hoje é uma afirmação do mega investidor americano Sam Zell. O chamado mago dos imóveis vai investir em infraestrutura no Brasil e quer aproveitar as oportunidades de negócio que surgirão com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Diz ele, nesta frase que é o nosso quadro de Olho na Frase: o Brasil é o melhor lugar do mundo para investir, em qualquer área. Hugo, o que você acha dessa afirmação aí do Sam Zell, esse ânimo todo dele em investir no Brasil em qualquer área? Bem, principalmente vindo do Sam Zell, eu torço para que ele esteja certo. Mas o que nós estamos percebendo é que o Brasil, pela primeira vez nas últimas décadas, está reunindo todas as condições para iniciar mais um ciclo de crescimento com um ritmo acelerado. A última vez que nós presenciamos um ciclo como esse foi o período que foi de meados da década de 60 até final da década de 70.
E desde então, desde o início da década de 80, nós nunca mais tivemos um período de economia crescendo. A gente sempre viveu num período meio de estagnação, de crises sucessivas, né? A gente até brincava que a gente vivia sempre numa constante crise, só mudava o tipo da crise, né? Pois é, tivemos alguns anos bons, mas em nenhum momento, de 1982 até hoje, nós tivemos um período, por exemplo, de 3 anos seguidos com a economia crescendo e o outro fator que é importante, com o desenvolvimento, com o crescimento atingindo os diferentes setores da economia. Como um todo, né? Na verdade, a gente não está falando de setores isolados, a gente está falando só de exportação, nem de importação, não estamos falando só de construção civil, nem, de uma maneira geral a economia tem respondido bem. De uma maneira geral a economia tem respondido bem. Nesse período de 82 até cerca de 2, 3 anos atrás, o Brasil cresceu menos do que a média do mundo e muito menos do que a média dos emergentes. Agora, pela primeira vez, nós temos condições de crescer mais do que a média mundial. Então, aí, acho que esse é um fator promissor. E o setor de construção civil, quando a economia cresce, é um setor que se beneficia diretamente. Quando a economia cresce, o setor de construção civil cresce mais do que o conjunto da economia. Quando a economia fica estagnada ou quando a economia tem quedas no seu ritmo de atividade, a queda no setor de construção civil é mais do que proporcional. Então, ele amplia os movimentos da Seja no lado positivo ou no lado negativo, os efeitos no setor da construção civil são ampliados em relação ao cenário da economia. Exatamente, porque a construção civil ela trabalha na margem do crescimento da economia, porque a construção civil está do lado do investimento. No Brasil, quando a gente fala em investimento, quando a gente fala tecnicamente em formação bruta de capital fixo, 55% desse investimento é construção civil. O resto é máquinas, equipamentos, bens de capital, mas a construção civil é 50% a 55% do investimento. Nesse período anterior, nós tivemos uma taxa de investimento sobre o total do PIB brasileiro, de 17%, 18%, alguns anos chegou a beirar 20%, mas em nenhum momento superando essas taxas. Os econometristas dizem que o Brasil, para crescer uma taxa não brilhante, mas para crescer uma taxa de 5% ao ano de forma sustentável, precisa ter um investimento próximo a 25% do PIB. Quer dizer, então significa que o investimento tem que crescer sei lá, dos 19, alguma coisa que está hoje, para 25, ele tem que crescer praticamente 1/3. Tem que crescer mais de 30%. Isso significa que a construção civil vai crescer mais de 30% acima do crescimento do conjunto da economia nos próximos anos. Quer dizer, se você diluir isso em 6 anos, significa que a construção civil, para a economia crescer 5, a construção civil vai ter que crescer perto de 10 para poder acompanhar, para criar a infraestrutura necessária para o crescimento. Agora, me diz uma coisa, uma curiosidade aqui minha. Se você analisar sob o ponto de vista, reaquecimento econômico já gera uma movimentação natural na construção civil, vamos dizer assim, prédios residenciais, prédios corporativos, esse tipo de coisa. Aí você tem eventos como a Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, que geram aquecimento da construção civil no sentido de estádios, arenas, todas as obras de suporte a esses eventos, que é a criação de aeroporto, trem rápido sob trilho, todo esse conjunto de obras que se prevê. E aí você tem ainda um cenário de pré-sal, que também gera um grande investimento dessas indústrias de base, uma grande movimentação. Pergunta, um pouco de cenários para 2010 e até talvez 2011, 2012. A indústria da construção civil vai ter cimento e vai ter mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, que a não qualificada a gente sabe que até existe no Brasil em grande quantidade, mas vai haver mão de obra qualificada, engenheiros, vai haver cimento para suportar tudo isso daí? Olha, essa é uma grande questão. A verdade é que nesses últimos 25 anos, onde o Brasil não cresceu, ou cresceu menos do que a média mundial, houve um grande desestímulo à formação de engenheiros. As escolas de engenharia, muitas vezes, sobravam vagas, por exemplo, de engenheiros civis e houve uma migração para outros cursos. Houve migração de candidatos a cursos de engenharia para outras profissões, mas também dentro da engenharia